no projeto de Deus, estava na mente de Deus e foi criado ali, foi posto em prática, né? Segundo tópico, fundamentos da família cristã. Segundo subtópico aqui, né? O casamento monogâmico e heterossexual. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico, isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge, né? Na poligamia era muito praticado no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Contudo, o Novo Testamento, o princípio da monogamia, não era apenas ensinado, mas sobretudo exigido, né? Como lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, onde fala que o homem só poderia ter uma só mulher. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida, pervertida da construção. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Da construção familiar, da mesma forma, o casamento bíblico é heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher, né? Como eu já falei no começo. Quando Deus criou o primeiro casal, os chamou macho e fêmea, Gênesis 1:27. Por isso, Jesus disse que Deus criou homem e mulher, Mateus 19:4. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. Não há um terceiro sexo, né? Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher, certo? Então, amado, neste segundo tópico, o autor nos apresenta 4 fundamentos da família cristã: a monogamia, certo? A heterossexualidade, a indissolubilidade, vejam só, e a confessionalidade. Para cada um desses fundamentos, temos um contrafundamento, os quais são a poligamia, a homossexualidade, a banalização do divórcio e o julgo desigual. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. A palavra monogamia vem do grego monos, que quer dizer um, né? Monos quer dizer um, ou sozinho. Já gamos, né? Monogamia é monogamos, que significa casamento. Então, um único casamento, certo? Já a palavra heterossexual, uma parte dela vem também do grego hétero, que significa diferente, mas que se junta com a palavra sexo, né? Que vem do latim e tem o sentido de sexo diferente, ou seja, oposto. Certo? Então, está aqui, heterossexual, sexo diferente, ok? O sexo oposto, por uma questão de espaço de tempo, nós não vamos aqui comentar muito sobre a poligamia, mas necessário dizer que ela era apenas tolerada por Deus e não aceita, muito menos estabelecida por Deus. Alguém pode dizer assim, mas muitos, né, tipo Salomão, outros tiveram várias mulheres. Ela era tolerada, não aceita por Deus, tá? Não quer dizer que isso aí era aceita por Deus, muito menos estabelecida por Deus. Deus jamais estabeleceu a poligamia, ok? Talvez o argumento mais apropriado que devemos usar contra o ajuntamento homossexual, nem podemos chamar isso de casamento, seja que na Bíblia, na prática da homossexualidade, não pode haver frutos, né? Não pode haver, não tem crianças, e a frutificação é biologicamente impossível, né? Em uma relação não heterossexual. E devemos lembrar que este foi o primeiro propósito de Deus na formação do casal, frutificar e encher a terra. Então, não tem fruto entre um casamento, ou seja, uma união de dois sexos iguais, não, de maneira nenhuma. E a intenção aqui de Deus era encher a terra. E como que encher? Uma mulher e um homem. Não vi dois homens ter filho, nem duas mulheres casadas ter filho também. Mas não é isso, né?
Não é só isso, o mais importante e também o mais necessário argumento que devemos ter contra a homossexualidade é que ela contraria toda a vontade do Criador para o casal, na área física, na área psicológica, emocional e na área espiritual, certo? Então devemos entender aqui pela palavra de Deus que tudo que Deus fez no começo era para que houvesse uma família, um crescimento, certo? Frutificação, ouça isso no nome de Jesus. Segundo tópico, o casamento indissolúvel e confessional. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou não separa o homem, né? Está lá em Mateus 19, versículo 6. O casamento bíblico, amado, é feito para durar. Já foi dito neste trimestre que Jesus reconheceu a cláusula exceção, o adultério, como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento, certo? Ou, nesse caso, há ainda a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído, o que faz com que o casamento não seja dissolúvel. Há ainda a questão do abandono por parte do não crente, né? Que, segundo o apóstolo Paulo, deixaria o cônjuge abandonado, não sujeito à servidão. Está lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Contudo, deve-se observar que essas são exceções e não regras, certo? Ainda outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. A Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo. Você vai ver isso lá em 2 Coríntios 6, versículo 14, né? Amados, aqui temos dois fundamentos do casamento cristão, não menos importante que os do subtópico, né? Que o subtópico, olha, veja só, não mais importante que o subtópico 1. E esse primeiro, então, a indissolução talvez seja o que mais exerce influência sobre a família cristã. A indissolução do casamento tem sólida estrutura nas palavras ditas por Jesus em Mateus 19, versículo 6. A palavra dissolver, nos dicionários, né, seculares, se a gente for pesquisar, tem o significado de desfazer, dispersar, desagregar-se, e isso nos leva a compreendermos melhor o que significa o fundamento da indissolução do casamento, que é exatamente estar sempre unidos, né? Agregado, mas como quase tudo na vida tem um porém, a palavra dissolver também tem outro sentido, obviamente secundário, que é de misturar, o que nos remete ao fato de que as tendências sexual, emocional, psicológica e também espiritual do ser humano são pelo ajuntamento, considerando a individualidade dos gêneros, ou seja, de se relacionar. O que nos leva a crer que os membros de um casamento, quando se separam, né, fatalmente, amados, irão procurar novos parceiros para se misturarem, só que de forma pecaminosa. Portanto, a indissolução prevê um possível ajuntamento pecaminoso, uma possível mistura indevida e antibíblica, e aqui nós já incluímos, né, em nossos comentários a questão do fundamento da confessionalidade no casamento. Então, tem a palavra dissolver, dissolúvel, né? Quando dissolve alguma coisa, um açúcar, por exemplo, você vai dissolver em outra substância, o açúcar some, certo? Então, aqui o casamento deve ser indissolúvel, não deve se dissolver, certo? Não deve se misturar, mas deve ser uma coisa santa, sagrada, ok? Vamos para o terceiro tópico. A sutileza da nova configuração familiar. Primeiro subtópico, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a união
afetiva como núcleo familiar como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto. A partir do entendimento firmado pelo STF, em maio de 2011, o Superior Tribunal de Justiça determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplica para os casamentos, para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios. O Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Esta nova configuração familiar dada pela justiça brasileira provocou reações entre os cristãos, principalmente os evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por homem e mulher, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Por homem e mulher, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. Nós vamos ver isso lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. O próprio Jesus afirmou que, no princípio, Deus fez macho e fêmea. Mateus 19, versículo 4. Certo? Amados, aqui nós aprendemos em aulas recentes que nem tudo que é legal é permitido ao crente. No caso da união homoafetiva, aprovada pela justiça brasileira, sabemos que não é permitida por Deus e, portanto, devemos nos colocar contrários a essa ideologia, a essa ideia. No entanto, devemos ter a consciência, né, que por trás dessas práticas antibíblicas, certo? Estão as pessoas cegas e influenciadas por Satanás, as quais necessitam de luz. Jamais devemos praticar, mas também não devemos rejeitar quem as pratica, ou se tornar um de nós, né? Para que eles possam se tornar um de nós. Devemos instruí-los a parar. Não devemos esquecer-nos da ordem bíblica recomendada, que é: venha e deixe, e não ao contrário. E não deixe e venha, certo? Primeiro sabe aquele ditado que diz: venha como estás, né? Então, primeiro venha e deixe, e não deixe e venha. Porque se as pessoas, se alguém consegue se libertar fora da igreja, eles vão dizer que não precisa da igreja, não precisa dela para ser livre, né? Então, as pessoas não conseguem se libertar sozinho, né? Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Então, a pessoa vem a Cristo, como diz o versículo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ele vem da maneira que está e vai deixando seus pecados, vai deixando seus fardos, enquanto ele vai ouvindo a palavra de Deus, vai se libertando e vai deixando aquilo de mal que eles têm, que eles vêm trazendo consigo, aquelas cargas, ok? Segundo subtópico, sexualidade não binária. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão do gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é genderqueer. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero, ou ainda pode achar que são as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que, mesmo tendo o órgão genital de determinado sexo, não se reconhece dentro desse gênero. Evidentemente que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme revelada na Bíblia, Levítico 18, né? É também uma negação das leis biológicas que definem o sexo masculino e femininos. A palavra binária, amado, palavra binário, não é uma exclusividade da sexualidade do gênero ou de qualquer outra área relacionada à biologia humana, mas há diversas coisas. Tudo que contém dois elementos, dois lados, duas faces ou partes é algo conhecido por binário, né? Podemos ter como exemplo uma via de mão dupla, né? Neste caso aqui, binário quer dizer o gênero masculino e o gênero feminino juntos, ou seja, a sexualidade humana
não na mesma pessoa, obviamente, mas quando pessoas do sexo oposto se juntam, entende-se por sexualidade binária, uma sexualidade composta dos dois sexos. Portanto, o não binário aqui é aquele que não se identifica nem com o masculino, nem com o feminino. É aqui que entra a teoria genderqueer. Ela aparece na sigla LGBTQIA, né? LGBTQI. Segundo essa teoria, ninguém nasce com uma definição de gênero. Isso é uma construção. Isso é o que os ideólogos do gênero afirmam e pregam. Então, eles acham que eles pregam dessa maneira que as pessoas não nascem homem ou mulher, vai descobrindo conforme vai crescendo mas nós sabemos que isso aí se aprende e não que ele descobre que ele é aquilo, não. Isso aí é coisa diabólica, né? Quarto tópico, princípios bíblicos para uma família sólida, o papel dos pais, né? Os pais têm um papel predominante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos, né? Conforme está lá em Deuteronômio 6 ao 9. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípio os valores ensinados pela palavra de Deus. A Bíblia que é a Bíblia. Isso é em Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9. A crise atual da família é uma crise de valores, onde há desestruturação familiar. A ausência de valores fortes predomina nesse aspecto. De alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos dos céus. No meio dessa guerra cultural, na qual se procura a desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vivem têm o dever moral de dar a conhecer a seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã, né? E aqui o papel da igreja. Alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes, contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. Na verdade, a igreja é uma extensão familiar bem mais ampla, já que é constituída de várias famílias. É uma entidade terapêutica onde a família pode ser curada. É missão da igreja também curar uma sociedade doente. 1 Pedro 2, versículo 9 ao 10. Por outro lado, uma igreja doente, não acolhedora e distante da sociedade não está cumprindo a missão para o qual foi chamada. É preciso atenção para isso. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte de sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto onde os valores cristãos são transmitidos. E aqui, agora chegando à conclusão, chegamos ao final de mais uma lição bíblica. Vimos que a família está sob ataque, né? Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas como a do adultério que estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. Um engodo do diabo. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem mais do que nunca firmar e inculcar nos filhos valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Então nós chegamos ao final dessa lição e espero que tenham aprendido, né, que tenhamos aprendido lições boas nesta aula de hoje. E no próximo domingo nós estaremos trazendo aqui mais uma palavra aqui sobre a 7ª lição, né? A 7ª lição nós vamos estar falando sobre a sutileza da relativação da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima, se Deus assim permitir. Em nome de Jesus. Amém.